Fala galera, aqui é o professor Luiz, estamos iniciando a nossa nona aula do terceiro ano de filosofia e o tema hoje é libertarismo, né? O libertarismo é uma corrente de pensamento que vai apontar que a liberdade ela é fundamental aí na existência do ser humano, né? A primeira ideia de liberdade aí para entender o libertarismo é a ideia clássica do senso comum, que é o mais próximo da ideia do libertarismo, que é o sujeito livre é aquele que faz o que quer, quando quer, sem limites. Né? Essa visão é a visão aristotélica de mundo. E eu queria apontar para vocês novas visões sobre a liberdade para a gente poder sair um pouco dessa visão de senso comum, para a gente entender a questão prática que existe em falar de liberdade. Quando a gente fala de liberdade, muitas vezes está associado a uma questão ética. Então, outra concepção de liberdade que eu queria trazer é a concepção de livre-arbítrio. A concepção de livre-arbítrio é a concepção de liberdade trazida pela tradição cristã, né? Principalmente pelo filósofo Agostinho, aí, né? Dos primeiros séculos aí da Idade Média. O que é importante a gente pensar, né? Vamos entender um pouco a teoria do cristianismo para a gente não ficar muito boiando nas ideias. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, segundo a tradição. Então, Deus é o Criador de todas as coisas, né? E ao criar o universo, né? E a criação, ao fazer a criação, ele transformou o ápice da criação no ser humano. Isso está lá no capítulo 1 do Gênesis. Esse ser humano foi dotado de determinado poder, né? O poder de dar nome aos animais e controlar e usar os animais a seu favor, né? E ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ou seja, ele recebeu aí o dado ontológico na filosofia, que é a questão da racionalidade. Então, diferente dos outros animais, nós somos seres racionais e recebemos de Deus esse dom, né? Não faz sentido, se você ser um animal racional, você ter uma racionalidade, uma capacidade para pensar, se você não for livre para utilizá-la. Daí veio o segundo ponto-chave da nossa aula, que na verdade é o principal, é a questão da liberdade. A liberdade, ou o livre-arbítrio, ele serve para o ser humano poder usar a sua racionalidade para se aproximar do divino. E o que houve aí foi uma interpretação errônea do ser humano, por uma questão moral, influenciado pelo mal aí, né? Na mitologia chamada de Lúcifer, né? Esse ser humano passou a usar o seu conhecimento não para aproximar do divino, mas para se distanciar dele. E criou-se uma ética tortuosa nesse processo, que o Agostinho aponta que o sujeito que viveu no pecado, ele se mantém no pecado e tem dificuldade para voltar para o divino. A gente começa a usar a nossa liberdade para controlar a natureza, para modificar a natureza, em vez de amar a natureza, cuidar da natureza para a gente ter um cuidado maior conosco e automaticamente se aproximar de Deus. Onde eu quero chegar? O ser humano começou a fazer árvore não para ter oxigênio e frutos, mas, por exemplo, para produzir papel e poluir o planeta, né? Então, esse tipo de visão que acaba distorcendo aí a ética cristã nesse processo. Então, olha que interessante, a liberdade nesse sentido, ela é utilizada, o livre-arbítrio, ele é utilizado na visão cristã, não para o homem fazer o que quer, como a maioria pensa nessa visão do senso comum, do libertarismo, mas sim você poder utilizar a sua sapiência para se aproximar de Deus. Para isso você tem que estar inspirado no pensamento de Jesus, né? Que é o elo aí desse homem pecaminoso com Deus, para que ele possa amar de novo o seu próximo para aproximar de Deus. O que é esse amar o próximo? No sentido filosófico da coisa, amar o próximo é cuidado com o outro. Esse cuidado com o outro pode ser uma pessoa ou pode ser o universo. Então, em vez de destruir a natureza, destruir as pessoas e fazer o que eu acho, em busca, por exemplo, de valores financeiros, etc., eu vou aprender a cuidar melhor da natureza, aprender a melhor cuidar do outro. Então, a liberdade, ela serve de forma responsável para eu saber usar a minha inteligência, para eu querer encontrar o caminho de Deus. Aquele que em determinado momento histórico se perdeu, né? Então a inteligência, ela serve para isso. E o livre-arbítrio, ele serve para isso. Eu sou livre não para fazer o que eu quero, mas para eu encontrar o Criador a partir do cuidado com as coisas. Você tem uma terceira concepção de liberdade,
que vai falar de uma certa condenação. Eu queria trazer a referência do Sartre para vocês. O Sartre fala que o ser humano está condenado a ser livre. O que isso quer dizer? Está muito associado à questão prática do cotidiano hoje. Para entender essa noção do Sartre, eu quero trazer uma referência do Heidegger. O Heidegger, ao tentar fazer uma análise do ser humano, ele definiu que o ser humano é nada. Esse ser humano é nada, o que acontece? Ele, antes de existir, ele não existia, certo? E ele também não pediu para existir nesse mundo aqui. Então ele usa o conceito de Dasein para falar, ó, está aí, nós somos jogados aqui nesse mundo, de certa maneira, e a gente foi jogado sem uma definição, sem um ser. E esse ser a gente constrói durante a vida. Eu construo a minha identidade. Esta construção da identidade, ela vai passando por vários processos, chega um ponto que ela até se distorce, porque eu acho que sou algo que alguém construiu para mim, né? E eu me confundo com isso, e eu só vou ter uma maturidade de quem eu sou literalmente quando eu chegar na minha melhor idade, né? Que é a velhice. É na velhice que eu consigo compreender quem eu me construí. E é nesse momento que a gente morre. Quando a gente morre, a gente passa a ser nada novamente. Olha que interessante. A gente sai do ponto de nada, tenta deixar de ser esse nada. Quando a gente está quase conseguindo, a gente volta a ser nada. Por isso que ele define o ser humano com nada. E observem, o Sartre vai falar no seu existencialismo que é justamente esse ponto do não ser até o outro não ser que eu estou vivenciando a minha condição de condenado a ser livre. Porque eu não posso escolher outra coisa se não for escolher viver. Porque se eu escolher morrer, eu morro. Né? Então eu tenho que escolher viver e a minha liberdade está no passo de que eu tenho que escolher ações dentro desse processo de viver. E essa escolha, ela me acarreta responsabilidades. Né? Essas responsabilidades, muitas vezes, vão gerar angústias excessivas. Né? Dentro desse processo todo de responsabilidade, eu sou um sujeito que tenho que, nada mais, nada menos, ser livre. Ser livre é viver. Né? Então a liberdade não está associado muito a eu fazer o que eu quero, mas eu ter escolhas que vão me transformar num sujeito melhor. E qual que é a grande questão aí? É a responsabilidade que essas escolhas geram para mim e para aqueles que estão ao meu redor. Então é importante a gente perceber que ser livre, no ponto de vista do existencialismo, é você ser uma pessoa que vai lutar por quem você é e pela maneira que você tem de construir o eu. E aí faz sentido a frase que o Sartre aponta, que o importante não é aquilo que fazemos, o importante não é aquilo que fizeram de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Em outras palavras, né, não importa o que fizeram de mim, importa o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Então, essa é a mensagem da aula de hoje. Se eu for falar para vocês sobre liberdade, liberdade é isso. Liberdade é um sujeito que tem que fazer escolhas, mas as escolhas têm que ser responsável. Então, e muitas vezes, quando eu estou me construindo nessas escolhas, eu às vezes não estou nem tendo noção de quem eu sou. Mas é importante que a gente tenha clareza que não importa o que fizeram de você para você ser isso que você é. O que importa é o que você vai fazer com isso que fizeram de você. Então eu, Luiz, tenho a minha construção pessoal hoje e o que importa é eu saber o que eu vou fazer com isso. Então, liberdade, no ponto de vista do Sartre, é isso. É você ser um ser condenado a ser livre. É uma angústia, porque o tempo todo você tem que estar escolhendo maneiras de você viver melhor. E aí isso acaba acarretando certas responsabilidades, certo? Espero que você esteja curtindo a aula. Dá o seu joinha aí, dá um like no vídeo, toca o sininho, se inscreve no canal para vocês receberem os próximos vídeos. Vejo vocês no futuro. Até a próxima.